Agora eu vou estar fazendo a explicação do deck do N6. Esse deck também pode ser conhecido como o deck dos Ns. Começando obviamente por ele, né? O N6, o mais forte do deck, 10 de poder. O ataque e defesa dele é 0, ele não tem nada, daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Ele é um guerreiro tipo sucata, N6. Deve ser invocado usando como sacrifício N4 mais o N5. E seus pontos de ataque e defesa serão igual à junção dos dois. Então aqui o N5 e eu tenho 3 cópias do N4. O efeito do N6 é que a cada turno você pode escolher uma carta do cemitério e mandar ela de volta para a sua mão. Esse efeito também se aplica ao cemitério inimigo. Ou seja, se o inimigo tiver uma carta muito boa, que tu gostou do efeito dela, que está no cemitério dele, tu pode buscar ela e mandar para tua mão. E lembrando que é qualquer carta, pode ser monstro, magia, armadilha, e é uma por turno. Todo turno tu tá pegando uma do cemitério e mandando para a mão. Tem um combinho bom depois, que daqui a pouco eu vou explicar. Um dos que precisa para trazer o N6 para o campo é o N5. Ele é 9 de poder, 4.400 de ataque, 3.900 de defesa. N5, para ser invocado é necessário 3 Ns como sacrifício. Ou seja, tu precisa ter 3 Ns em campo, sacrificar os 3 N para trazer o N5. Daqui a pouco eu vou falar algumas formas bem fáceis que botar esses 3 N em campo. O efeito do N5 é que sempre que um card for adicionado ao campo, o N5 ganha mais 100 pontos de ataque. E esse efeito se aplica aos dois campos. Ou seja, tu colocou, uma coisa que eu aconselho, assim que tu conseguir invocar o N5, todas as magias e armadilhas que tiver na mão, seta tudo virado para baixo. Não precisa nem usar, mesmo se não for usar. Bota tudo seto para baixo, porque o N5 vai ganhar 100 pontos de ataque para cada uma dessas cartas que foi setada no campo. E na vez do inimigo também. Se o inimigo botar um monstro, o N5 ganha mais 100. Se ele botar, sei lá, duas magias que o armadilha vai dar para baixo, o N5 ganha mais 100 para cada uma. Se tu colocar 3 e o inimigo depois botar duas, o N5 ele já aumenta mais 500 pontos de ataque, sem precisar fazer nada, só com as cartas que foram setadas em campo. E conforme tu for comprando carta no teu turno na hora de comprar e vem a magia armadilha, vai setando no campo também. Usa o que tu puder para liberar o slot e botar outra, porque ele vai ganhando mais 100. E o para que fazer isso? Além dele ficar forte na hora que ele está em campo, lembrando que quando ele for usado como sacrifício para trazer o N6, os pontos de ataque do N6 se tornam a junção do dele mais o N4. O N4 tem 2.400 e ele tem 4.400, só que já dá 6.800. Então, aumenta o máximo possível de ponto de ataque do N5 antes dele ser usado como sacrifício para trazer o N6. Porque quanto mais forte ele tiver, mais forte fica o N6. Eu fiz alguns testes aqui em off e eu consegui botar o N6 com 11.000 de ataque. É um pouquinho mais difícil, mas 8, 9.000 é de boa. É fácil botar o N6 com 8, 9 mil pontos de ataque. E 8, 9 mil pontos de ataque é muito difícil de derrotar. O outro monstro que precisa como sacrifício para trazer o N6 é o N4, que ele é 5 de poder. N4, a sua origem é um mistério. O efeito do N4 é que ele ganha mais pontos de ataque dependendo de qual N foi usado como sacrifício. Ou seja, se tu usar um N1 para trazer um N4, ele ganha mais 100. Se tu usar um N2, ele ganha mais 200. E um N3, ele ganha mais 300. Compensa muito gastar um N3 para poder trazer um N4, já que ele vai ganhar mais 300 pontos de ataque, vai para 2.700 de ataque. Mas depende do momento, tá? Porque o N1 tem um efeito, o N2 tem outro, o N3 tem outro. Dependendo do momento, ver qual que é melhor usar como sacrifício para trazer o N4. Agora eu vou mostrar os Ns que pode ser usado como sacrifício para trazer tanto o N1 quanto o N4, né? Temos aqui o N3, o N2, o N1 e o Coringazinho que é o N0. São todos os Ns que tem para poder trazer os outros Ns. Começando pelo N3. 4 de poder, 1.800 de ataque, 1.300 de defesa. N3, a sua origem é um mistério. Enquanto esse card estiver em campo, todos os Ns ganham mais 400 pontos de ataque, com exceção dele mesmo. Ou seja, um N3 não consegue dar mais 400 pontos de ataque para o outro N3. Mas um N3 consegue dar 400 pontos de ataque para todos os outros Ns que estiver em campo. Então, outro conselho que eu dou antes de trazer o N10, tenta colocar um N3 e um N5 em campo, porque o N3 vai dar mais 400 para o N5 e também vai dar mais 400 para o N4. Ou seja, o N4 vai para 2.800 e o N5, dependendo de quanto ele está no momento, ele ganha mais 400. Ou seja, vai ser 400 aqui, 400 aqui, 800. São 800 pontos de ataque a mais no N6. Quando ele chegar, só no N3 está em campo. E lembrando que
os pontos de ataque do N6 se tornam os pontos de ataque daquele exato momento que o N5 e o N4 tinham quando ele chegou em campo, né? Então, juntou os ataques dele com os ataques dele, virou do N6. Quando o N6 chega em campo, ele ainda ganha mais 400 pelo bônus do N3, porque o N6 é um do tipo N. Então é muito bom, se der até para dar uma seguradinha um pouco, até pegar um N3 para botar ele em campo, o N3 ou N6, é bom, porque ganha 400, 800, 1.200 a mais no N6, só do N3 está em campo. Agora o N2, 4 de poder, 1.800 de ataque, 1.300 de defesa. N2, sua origem é um mistério. Apenas no primeiro ataque que ele for receber, após ser invocado, você pode cancelar o ataque do inimigo e mudar ele para o modo de defesa. Isso aqui também é muito bom. Lembrando lá que o N5, ele precisa de 3 Ns em campo, gastar os 3 Ns para poder trazer o N5. O N2 é bom porque ele se garante um turno a mais, dependendo de quantos monstros o inimigo tem. Que basicamente ele precisa de... Depois que for invocado, ele precisa de 2 hits. Se o inimigo tentar matar ele, o efeito do N2 é que ele cancela o ataque do inimigo e passa o monstro para o modo de defesa. Lembrando que o inimigo só consegue mudar o modo do monstro na fase de suporte, então ele vai encerrar o turno dele e na tua fase de atacar o monstro vai estar virado em modo de defesa. E lembrando que a defesa é dependendo do monstro, obviamente, mas a maioria, o monstro sempre tem uma defesa menor que a do ataque. Aqui nesse caso ele tem 1.800 de ataque e 1.300 de defesa. Daria para matar fácil, fácil, fácil. Fazendo com que o N3 ficasse mais um turno em campo. Até conseguir ter os 3 N em campo para trazer o N5. E o próximo, que é a peça-chave para conseguir fazer o deck rodar, é o N1. 3 de poder, 1.400 de ataque, 900 de defesa, bem fraquinho, mas o efeito dele é muito bom. N1, sua origem é um mistério. O efeito do N1 é que escolha um monstro inimigo, deixe ele paralisado. Enquanto esse card estiver em campo, nenhum dos 2 monstros podem virar alvo de ataque. Ou seja, vou pegar aqui o N0 como exemplo. Se o inimigo tem lá um monstro, invoca o N1, ativa o efeito do N1 e paralisa aquele monstro inimigo. Ou seja, você não consegue atacar o monstro inimigo, mas o inimigo também não consegue atacar o N1. Parece um pouco bom para o inimigo que ele vai ficar com um monstro fixo em campo. Mas é ainda melhor para você, porque se conseguir botar o outro N1, são 2 monstros em campo. Depois, qualquer monstro, o N0, o N2, qualquer um que adicionar em campo, tu vai ter os 3 para usar com sacrifício e trazer o N5. Então, o N1 mesmo sendo fraco, obviamente o inimigo ainda pode destruir o N1 com algum efeito de alguma magia, alguma armadilha que nega invocação, com efeito de monstro, obviamente, mas bater nele o inimigo não pode. Se o inimigo não tiver nenhuma dessas opções para destruir nenhum, ele fica lá infinitamente no campo até tu juntar os 3. Isso aqui ajuda muito também. E o N0. 3 de poder, 1.400 de ataque, 900 de defesa. Também é fraquinho, mas com efeito bom. N0, sua origem é um mistério. Se esse card for destruído em batalha, você pode invocar outro N do seu deck, contanto que ele tenha 4 de poder ou menos. E também não pode ser o N0, ou seja, quando o N0 morrer, ele não pode trazer outro N0 para o campo. Porém, é aí que fica interessante. Bora supor que o inimigo só tem um monstro em campo. Então você pega, invoca o N0 virado em modo de defesa, o inimigo vai bater, ele vai ser destruído, mandado do cemitério, ativa o efeito dele e por efeito dele traz, adivinha quem? N1. Porque como o inimigo já está com ele, não consegue mais atacar, vai virar um turno, no teu turno tu já vai estar com o N1 em campo, ativa o efeito dele e paralisa o monstro inimigo. E os 2 monstros ficam um acorrentado ao outro, entre aspas, e um não consegue atacar o outro. Então, com o N0, obviamente, se o inimigo tiver apenas um monstro, porque se o inimigo tiver 2 monstros, tu não vai conseguir paralisar, porque só consegue ativar o efeito do N1 no seu turno, na sua fase de suporte. Porque se ele tiver 2, ele bate com um e destrói N0, traz o N1, ele bate com outro e destrói N1. Então, se ele tiver 2, compensa muito mais trazer o N2, que ele cancela o primeiro ataque e passa o monstro para o modo de defesa. Ele vai bater, destruir o N0, quando ele vir bater com o segundo monstro no N2, o monstro passa para o modo de defesa. E aí você consegue finalizar aquele turno do inimigo com um monstro em campo. E já inicia o teu turno com um monstro em campo, porque tu já vai colocar o segundo e depois facilmente o terceiro. E agora as magias e armadilhas que facilitam você ter os 3 Ns em campo. A principal de todas, que é o Sono Profundo, que é uma magia rápida.
Assim que essa carta for ativada, todos os monstros entram em um sono profundo, onde durante 2 turnos ninguém pode atacar. Você não consegue atacar o inimigo também não consegue te atacar. Mas durante esses 2 turnos tu tá livre para colocar de boa qualquer N aqui ó, no campo, virado para modo de ataque, virado para cima, tanto faz, porque o inimigo não vai conseguir atacar. E assim que tiver 3, usa os 3 com sacrifício. E já quando o efeito do sono profundo acabar, tu já vai estar com N5, que é esse aqui, né? Já vai estar com N5 em campo. Quase, trazendo já um N6. Próxima magia para facilitar a vida aqui é uma armadilha, que é a Paz Temporária. Paz Temporária, assim que seu adversário finalizar a fase de suporte dele, você pode ativar o efeito dessa armadilha e escolha até no máximo 2 monstros que seu inimigo controla e passe eles para o modo de defesa. Bota um pouquinho que o inimigo tem 2 monstros, pegar qualquer um só como exemplo. Ele invocou, passou agora para a fase de batalha. Antes mesmo de te bater, ou quando ele iniciar o ataque, tanto faz, né? Que assim que finalizar a fase de forte, ativa a armadilha, seleciona 2 monstros no campo dele, passa o modo de defesa. Se ele tiver só 2, perfeito, porque no teu turno agora ele vai estar com os 2 monstros dele que tem o ataque forte, virado em modo de defesa, que a defesa é fraca. E aí, se tu tiver 2 monstros, bate nos 2 e arranca os 2 de lá. Mas se não tiver, é uma forma mais dele não te bater e tu conseguir colocar o terceiro, caso tiver faltando só um, consegue botar o terceiro monstro e trazer o N5. Próxima armadilha para facilitar a vida é a Fuga da Sucata, que também é uma armadilha. Se um monstro do tipo sucata virar alvo de algo, negue. Isso aqui, esse algo é universal. Porque finge que você quer um monstro fraco. Tá? Eu peguei esse forte aqui só como exemplo. Esse virar alvo de algo é universal, porque pode ser alvo de ataque, alvo de magia, alvo de armadilha, alvo de efeito, alvo de qualquer coisa. Contanto que um monstro seu seja do tipo sucata. Bora supor que o inimigo quer bater em um monstro teu e tu precisa daquele monstro para poder trazer o N5 depois. Ativa a armadilha Fuga da Sucata e nega aquele ataque. Já que um monstro do tipo sucata seu virou alvo de algo, que no caso é um ataque. Usa a armadilha Fuga da Sucata e nega aquele ataque. Isso também pode ser usado para negar efeito, negar armadilha, negar magia que destrói monstro. Outra boa aqui é o Pote Necromante, que é uma magia rápida. Essa magia lhe permite comprar 2 cartas, mas essas cartas devem ser compradas dentre as que já estão no seu cemitério. Basicamente, tu ativa a armadilha e compra 2 cartas no cemitério. O que eu recomendo aqui comprar? Como é que fala? Não deixe passar batido. Pega a Fuga da Sucata. Se tiver 2, dependendo do momento, pega as 2 Fugas da Sucata, porque tu consegue negar 2 ataques. Se um dos N1 tiver morrido, vá lá e busca o N1, já que ele se paralisa o monstro e fica amarrado. Se por acaso tu tiver usado o Sono Profundo, não conseguir trazer os 3 bichos, vá lá, busca com o Pote Necromante outro Sono Profundo e bota todo mundo para dormir por 2 turnos de novo. Só lembrando, tá, que por efeito do Pote Necromante, um Pote Necromante não consegue trazer outro Pote Necromante do cemitério, tá? Tu consegue pegar qualquer carta no seu cemitério, com exceção do próprio Pote Necromante. Porque senão ficava um ciclo infinito, pegando um Pote Necromante, pegando outro, até tu pegar o cemitério inteiro. Outra para dar um suportezinho também é a Fúria da Sucata, que é uma magia de equipamento. Equipe esse card a um monstro do tipo sucata e ele ganha mais 500 pontos de ataque. É uma forma de fazer o N5 ficar mais forte, com mais 500 pontos de ataque, para na hora que você for trazer o N6, já que o N6 absorve os pontos de ataque do N5. E também dá um buffzinho em algum bicho seu fraco, que você precisa para poder trazer o N5. Bora supor que o inimigo tem um bicho lá que é 200 pontos de ataque e é mais forte que o teu. Equipa magia de equipamento nesse, e agora o teu vai ficar com 300 pontos de ataque a mais que o outro. Que aí você, além de matar o monstro inimigo, mantém o monstro teu no teu campo para ter os 3N para usar como sacrifício e trazer o N5. Outra aqui é uma magiazinha de campo genérica, né? Magia de campo, Santuário da Sucata. Transforme todo o campo em um mega depósito de sucatas, onde todos os monstros do tipo sucata ganham mais 400 pontos de ataque. É uma forma de dar um buffzinho em todo mundo, incluindo o N5 e o N4, para na hora que o N6 vir, ele vir com mais ataque ainda. E também os seus monstros base, né, de 5 de poder para baixo, também ficar um pouco mais forte e tancar os ataques inimigos.
só tem uma cópia dessa, porque não é mais necessário que isso. E outra coringazinha aqui que é muito boa, que é a Compra Suicida, uma magia infinita. Enquanto esse card estiver em campo, sempre que seu inimigo comprar uma carta, ele deve banir a próxima. Bora fingir que aqui é o cemitério do inimigo. A Compra Suicida está ativada, o inimigo foi lá e comprou uma carta. Ele tem que pegar a seguinte do cemitério dele e banir. Bora supor que tinha duas. Eu pegando no meu turno botei outra. O inimigo pegou e comprou uma carta. Pelo fato de ele ter comprado a carta, as duas compras suicidas é ativada e o inimigo tem que banir as duas cartas seguintes. Isso aqui, ao longo prazo, quebra muito, quebra qualquer deck. Obviamente que o inimigo pode pegar uma magia que destrói magia, ou negar a ativação, um monstro que destrói uma carta no campo inimigo da zona de magia, tem muitas formas de tirar ela. Mas contanto que ela esteja em campo e o inimigo não consegue tirar, ao longo prazo isso aqui quebra qualquer deck, porque o inimigo começa a banir as cartas que ele precisar para trazer bicho forte. Quem não tiver entendido algum combo ou alguma carta aqui em específico, é só comentar nos comentários que eu explico certinho. E com isso eu encerro a explicação do deck do N6.